Olá, alunos! Estamos de volta agora na nossa unidade 5, né? Na unidade 5, com os conhecimentos que você já tem sobre estrutura de pele, permeação de ativos, né? Nós vamos trabalhar agora aqui a ideia de como avaliar o nosso cliente, nosso paciente. Então, na estética, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? O desejo do cliente é uma, né? A autoestima do cliente é uma situação, o desejo dele de mudança, de melhoria na sua pele, na sua estrutura, no seu visual, certo? E também o que é necessário para ele. Então são duas coisas, o desejo dele junto com aquilo que é importante e necessário para que ele atinja este objetivo. E aí a gente atua como um moderador aqui, tá? Aqui não vamos falar no aspecto comercial. O aspecto comercial, a gente pode vender muita coisa para um cliente, para um paciente. Mas nós temos que pensar naquilo que faz sentido. Não é errado você vender o seu serviço, o seu trabalho. É o seu trabalho remodelar, reestruturar, embelezar, corrigir. Tá tudo certo. Mas nós precisamos entender aquilo que é relevante, que é importante, que vai trazer o resultado que ele deseja. Porque imagina o seguinte, muitas vezes, o seu paciente, ele vai até você com um desejo de melhorar e você, por acaso, prescreveu uma série de coisas, fez um monte de procedimentos que não atingiram o desejo dele, o objetivo dele. Ele vai ficar frustrado, ele não vai te recomendar, não vai falar muito bem de você, tá? Então é importante te orientar nesse sentido. Quando você for um profissional da área da estética, você vai ter que pensar, né, como trabalhar isso. Então nós damos uma ferramenta para você. Nós mostramos aqui para você, quando chegar essa fase, né, como você precisa fazer, tá? Então na unidade 5 a gente trata disso. Primeiro, a gente precisa fazer uma análise facial e uma análise corporal, se tratando da estética, né? O que é isso? É a avaliação inicial. O paciente chega para você, né? Eu tenho um desconforto com as minhas rugas, né? Quando eu faço aqui a expressão, aí eu tenho muitas rugas na testa, eu acho que eu estou envelhecendo, eu olho no espelho e não me sinto bem. Já é um sinal de que eu estou querendo mudar, né? Então, eu falo bastante do rosto porque é mais fácil dar o exemplo, tá? Mas o corpo também tem esse mesmo sentido, tá bom? Então, para que as coisas aconteçam de forma segura, alinhamento de expectativa, que é entender o que o cliente precisa, o que ele quer, o que ele deseja, com o seu trabalho seguro. Tá? A primeira coisa, as intervenções estéticas, elas precisam considerar o plano anatômico. O que é o plano anatômico? Você já entendeu que tem epiderme, derme, hipoderme, o tecido subcutâneo. Então, o plano anatômico ele precisa trabalhar nessas regiões. Por exemplo, né, a gente precisa trabalhar, se for na parte da epiderme, né, a gente tem ali, a gente chamado plano intradérmico, certo? Trabalhar bioestimuladores tópicos, né, mesoterapia, como por exemplo microagulhamento, né, skin boosters, eles estão no plano intradérmico. A gente pode trabalhar também, agora quando trabalhar na parte de estrutura, quando formos trabalhar na parte de estrutura, né, preenchimento estrutural, nós vamos trabalhar num plano chamado supraperiostal, perto do osso. Em cima do osso, supraperiostal, periósteo, né? E nós temos também quando uma análise, né, do plano anatômico quando a gente for trabalhar volumização. Aí nós estamos no plano subcutâneo, certo? Estou falando aqui das camadas da pele. Ou, ainda assim, por exemplo, no caso da toxina botulínica para o controle de musculatura, a gente vai trabalhar num plano chamado intramuscular, tá certo? Músculos específicos vão receber substância específica, certo? Então, dentro destas regiões, todas elas você precisa entender o seguinte, quando você for um profissional da área da biomedicina estética. Você vai observar que todas as regiões têm vascularização, inervação, certo? E é preciso a gente considerar isso. Nós não podemos fazer nada que a gente não saiba executar. Fato. Para isso, você precisa fazer cursos específicos, certo? Então eu recomendo, inclusive, né, quem for fazer depois da graduação, né, não fizer estágio, não aprender na prática, né, for fazer depois, faça uma especialização e ainda assim faça vários cursos, né? Super recomendo, porque é onde você literalmente põe a mão ali na massa que eu falo, que você vai aprender a executar esses procedimentos, entendendo esses planos anatômicos e entendendo também as vascularizações das regiões. Tá? Inervações e vascularizações, tá? É importante, porque você vai fazer injeção, protocolo, né, que exige ali manejo, destreza, né, e conhecimento anatômico, para que você não incorra em intercorrências, às vezes, muitas vezes desnecessárias ou evitáveis, né,
já temos o risco de intercorrências. Imagina aquelas que você pode evitar e não assim fez, né? Então, para que a gente entenda esse manejo todo, a gente precisa de algumas... e entregar ao paciente o resultado que ele precisa. Nós temos um fenômeno, um fator, né? Um fator que é levado em consideração, que é aquela análise prévia, né? A gente vai chamar de anamnese, certo? O que é isso? É uma entrevista, né? Detalhada para coletar as informações de saúde, né? Se ele tem alguma patologia, né? Na estética a gente busca ali informações pessoais, os dados básicos, histórico de saúde, se tem doença pré-existente, alergias, uso de medicamentos, né? Hábitos de vida, porque tudo, e as queixas e expectativas dele, qual o objetivo dele, né? E se ele tem algum histórico estético, você já realizou procedimentos. Isso é muito importante, tá? Principalmente porque é onde você alia a expectativa com o que você vai oferecer para ele, vai prescrever para o seu cliente, seu paciente, né? Algumas considerações aqui. Alergias, né? Alergias são importantes. Tem pessoas que têm alergia à albumina. Tem toxina botulínica, que é altamente carregada o carreador dela é a albumina. Ou lactose. Se a pessoa tem alergia, alérgicos, eles não podem nem ter contato. E intolerantes, ok, até vai. Né? Mesmo que a pessoa tenha intolerância, a maioria das pessoas tem intolerância, não alergia. Às vezes as pessoas confundem. Então na anamnese você tira as dúvidas. Dependendo do caso, você vai prescrever outras substâncias que não incorrem em alergias, ok? Se a pessoa é alérgica, jamais você vai aplicar o agente causador da alergia, né? Tudo bem? Então, e alinhar expectativas. Então essa entrevista, a anamnese, ela serve para isso. Alinhar a expectativa. A segunda coisa, além da anamnese, dessa entrevista, é a própria a análise facial. A gente vai ver ali tipos da pele do seu paciente, qual é o tipo de pele dele, né? Qual é o grau de sensibilidade que ele tem, né? E aí a gente vai trabalhando a ideia, né? E identificar ali as disfunções estéticas. O que são as disfunções estéticas, né? Flacidez, olheira, todas essas rugas, né? Poros dilatados, linhas de expressão, isso tudo podem ser, né, sinais de envelhecimento natural, né? Pode ser resultado de procedimentos anteriores também, pode ser resultado de emagrecimento rápido, N fatores podem levar a isso, tá? Via de regra, é mais comum a gente encontrar as pessoas com envelhecimento natural progressivo, chegando a esses estágios, e nós vamos corrigindo, trabalhando ali embelezamento e a correção ao mesmo tempo, né? E aí, para fazer a execução, nós vamos analisar as proporções faciais, né? As proporções faciais aquele indivíduo, aquela pessoa, qual é o tipo de proporção facial que é relevante eu considerar ali, né? A distância entre o lábio superior e o nariz, entre o queixo e o nariz, a testa, como estão essas proporções, se ele tem ângulo de mandíbula ou não tem, como que eu vou devolver ali aquilo que muitas vezes é de interesse do cliente, é trazer jovialidade, rejuvenescimento. Então, no trabalho, no material de vocês, tem ali uma figura chamada proporção facial, em que a gente divide o rosto, por exemplo, em terço superior, terço médio e terço inferior. Terço superior compreende a testa até a região de glabela, terço médio, glabela até a região do nariz, da aba do nariz, e o terço inferior, os lábios até o queixo. Muito bem. Então, é nesse aspecto que a gente precisa entender. A análise corporal também, ela é feita assim, né? A gente faz a mesma coisa. A entrevista, a gente faz o exame de palpação, a gente avalia a flacidez, né, das regiões, né, ou se tem excesso de gordura localizada, para a gente poder fazer uma prescrição mais assertiva. E nunca se esqueça de, na análise corporal, o peso, a altura do paciente, as circunferências, né, das regiões que a gente vai tratar. Tudo isso precisa estar anotado, registrado nesta ficha. Assim como na facial, a corporal também faz isso, né, para a gente poder prescrever algo que vai fazer sentido e vai trazer solução ao seu paciente. Então, de modo geral, né, nessa unidade a gente está vendo exatamente isso. Um dos fatores importantes é a fotodocumentação. A fotodocumentação, além da ficha, é o que garante que a pessoa esteve ali, ela entrou daquela maneira e a gente vai acompanhar os resultados conforme a prescrição, conforme o número de sessões, conforme as aplicações, e essa fotodocumentação é uma segurança para você, como profissional, e para o paciente também. Em qualquer tempo, você pode comparar para ele, olha, nós fizemos tais coisas, está aqui os resultados comparativos. Então essa foi a nossa unidade 5 e vamos até a próxima.